Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está indo para nosso 10º encontro, nossa 10ª aula do curso Conhecimento Sagrado, com o Marco Bechara, que a gente tem uma honra muito grande de ter aqui com a gente, e que Deus abençoe, né, esse estudo de hoje, com muita gratidão no coração, e a gente pede para o Marco dar início. Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui minha tela. Entrou. Todos vendo a minha tela, né? Sim, estamos vendo. Muito boa noite, Atma Namastê. Que a paz do Senhor Mestre Jesus esteja conosco, que possamos refletir nas palavras que a espiritualidade maior nos traz, para que possamos nos tornar melhores pessoas, melhores seres humanos, como diria Emmanuel. Vamos começar, então, como a Simone bem disse, nossa aula 10, que é a segunda parte da síntese dos ensinamentos budistas. Antes da gente começar, eu gosto sempre de reavivar a memória. O que nós vimos na aula passada? Que toda vez que um avatar, né, e Siddhartha Gautama era um avatar, né, foi um avatar, é um avatar, ele é autorizado pela espiritualidade maior com a consonância da ordem baixada pelo Cristo cósmico. O Cristo cósmico, que nós conhecemos aqui, encarnou entre nós como o nosso mestre Jesus. Então, todos os avatares que vêm a este planeta, eles vêm como mensageiro da paz, como mensageiro da necessidade de transformação moral. Então, o que a gente viu na aula passada, os ensinamentos de Buda, né, o iluminado, tem uma grande consonância com o que nós aprendemos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E uma grande crítica, e quem faz essa crítica é o Paramahansa Yogananda, que é uma pessoa que eu sou fã incondicional, leio todos, acho que eu tenho todos os livros dele. Ele faz uma crítica interessante, ele fala que o mundo ocidental olha para os ensinamentos de Jesus com os olhos ocidentais e esquece que, na realidade, o nosso querido Mestre Jesus era oriental, né? Ele nasceu no Oriente. E, se você olhar os ensinamentos do Mestre Jesus sob a ótica oriental, principalmente com a ótica milenar, tanto do budismo quanto do hinduísmo, você vai ver que você vai ter maior capacidade de compreensão e retenção dos ensinamentos do Mestre Jesus. Praticamente, eu tenho várias Bíblias aqui, né? Tenho Bíblia hebraica de Jerusalém, eu tenho a Teb, que é a ecumênica, eu tenho várias Bíblias aqui. E toda vez que eu vou fazer um estudo da Bíblia, eu comparo todas, né? E vejo que realmente tem certas divergências, né? Então, quando a gente consegue ver que os ensinamentos do Mestre Jesus estão muito mais próximos das crenças orientais, você começa a entender a necessidade de saber mais sobre o hinduísmo, saber mais sobre o budismo, porque, na realidade, são ensinamentos que foram passados por avatares oriundos da ordem do Mestre Jesus. Jesus preparou esses avatares para que eles viessem e, em diferentes continentes, pudessem passar a verdade e a relação das crenças, que é como mostra o nosso desenho, que gera o conhecimento, né? E conhecimento é algo que precisa ser colocado em prática, senão não tem nenhum valor. Tá certo? Então, na aula passada, nós vimos exatamente isso. Para começar essa aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo que eu gosto muito do Rinpoche. Tá? Se você colocar lá, né, principais ensinamentos do Buda, de Rinpoche,
você vai cair aqui no YouTube e você vai ver a beleza. Eu vou botar apenas 3 minutos que o Rinpoche fala do principal ensinamento do Buda, tá? Que nós falamos na aula passada, mas você vai agora ter a oportunidade de ver sobre a ótica de um grande mestre, que é o Rinpoche. Reconheço. Ok. Então, nós, né, achamos interessante trazer essa visão do Rinpoche, que é um grande mestre budista, para que vocês entendam realmente que esse conceito de disciplinar a mente como a coisa mais importante é necessário a partir do momento que você eleve sua consciência e saiba que você é um ser em desenvolvimento. Por isso, a transformação moral, levando você a se tornar uma melhor pessoa, um melhor filho, melhor pai, melhor irmão, melhor amigo, é a coisa mais importante. Daí, nós, espíritas, entendemos a necessidade da reforma íntima. Então, a partir do momento que você começa a disciplinar sua mente, você disciplina também os conceitos que nós traduzimos como vontade do ego. O que é a vontade do ego? São
os apegos materiais. Por isso que os ensinamentos do Buda trazem como um dos principais, vamos dizer assim, axiomas, o desapego. Porque nós nos apegamos com muita facilidade, vocês viram isso na aula passada, às coisas materiais, que são efêmeras, que são ilusórias, que, na realidade, é o que em sânscrito a gente chama de maya. Né? Por isso que a palavra desmaya, significa estar fora, maya da ilusão. Então, quando eu desmaio, eu fico fora da ilusão, ou seja, eu recobro a verdadeira consciência. Esse conceito de não se apegar às coisas ilusórias é difícil, porque nós temos que sobreviver, nós temos que estar atento à necessidade de buscar não só o alimento, mas as formas, né, de viver na sociedade. Mas, na realidade, isso não impede que você crie um paralelo para a dedicação à sua vida espiritual. Se você fizer uma análise, e eu já fiz isso, dos ensinamentos de Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, você vai ver que mais de 50% dos ensinamentos de Joana são ensinamentos que estão contidos na doutrina budista. Tá certo? E os outros 50%, na realidade, são formas de tratar doenças que são, vamos dizer, originadas na falta de disciplina da mente e, principalmente, da disciplina do ego. A essência do conhecimento espírita que Joana de Ângeles nos traz está tudo contido no budismo, tá certo? Então, vamos para essa aula de hoje, que nós vamos dar continuidade aos ensinamentos do budismo. Eu vou só fazer uma lembrança aqui. Na aula passada, eu citei esses livros aqui como os livros que eu recomendaria para que vocês, né, estudassem ou pelo menos tivessem acesso. Marco, eu só posso comprar um. Compre esse aqui, ó. O primeiro vermelhinho, Dhammapada. Tá? Tem esse outro Dhammapada, que esse Dhammapada aqui é mais filosófico. Tá? Aqui é a doutrina do Buda pura, não tem comentários, não tem nada, mas o Dhammapada, que tem o Atthaka, que é o livro das oitavas, ele é da editora Pensamento, ele é muito bom. E é em cima dele que nós vamos falar da aula de hoje. Né? Ainda eu citei o Sutra de Lótus, né? Um livro, né, bem fininho do Humberto Roden, que é sobre a doutrina de Buda. Né? E esse também, todos são muito bons. Tá? Do Leal também, ele faz uma relação entre o ensinamento de Jesus e Buda, mas de todos, se você quiser realmente saber um pouco mais sobre o budismo, eu te recomendo esse vermelhinho aqui. E o que a gente vai ver nesse livro? Deixa eu fechar ele aqui. Que os ensinamentos do Buda estão em consonância com os ensinamentos do Mestre Jesus, né, como a gente falou. Então, eu achei interessante colocar para vocês o que é o livro, para vocês entenderem. Né? São 26 capítulos, tá? Dos quais ele se decompõe em 423 versos. Esses versos, na realidade, são ensinamentos. Então, quando a gente está falando que o principal ensinamento é a mente, a disciplina da mente, é o domínio da mente, a gente costuma dizer que a mente é como se fosse um urso selvagem dentro de uma pequena loja de cristais. Nossa mente é muito ruidosa, é muito barulhenta. Tá certo? Então, você poderia me perguntar, Marco, mas como é que eu busco, né, esta relação com Deus através dos ensinamentos budistas? Eu te diria, olha, o caminho é um só, é a meditação. E o que é meditar? Meditar não é você, vamos dizer assim, não pensar em nada. Isso é uma ilusão. Você o tempo todo pensa, mas é você observar. Quando vier um pensamento que não é, vamos dizer assim,
virtuoso para aquela relação que você está buscando de paz interior, você deixa ele passar. Ele vem, você deixa ele passar, e daqui a pouco você foca novamente no silêncio. Quando a mente cala, Deus fala. Isso é real. Então, a meditação é um intervalo que, à medida do tempo que você vai praticando, ele aumenta entre um pensamento e outro. Então, por muitas vezes você tem um pensamento, você está tentando lá, né, no silêncio, meditar, e aí vem um pensamento. Não briga com ele, deixa ele passar. Daqui a pouco vem outro pensamento. A meditação é o intervalo entre um pensamento e outro. Tá certo? Isso eu aprendi na yoga, praticando yoga. Então, a gente começa a ver que quanto maior for esse intervalo, maior a sua capacidade de conexão com o nosso Pai. Tá certo? Então, nós podemos verificar que isso só acontece primeiro quando você tem o controle da respiração. E quem assistiu às minhas aulas de reforma íntima vai lembrar que tem uma respiração muito, muito fácil, que é aquela padrão 1-2. Você inspira, né, profundamente pelo nariz, faz a retenção de pulmão cheio durante poucos segundos, 3, 4 segundos no máximo, e expira também pelo nariz até que o pulmão esteja completamente vazio. Aí você faz retenção de pulmão vazio. Então, essa respiração, que é uma respiração básica do yoga, vai gerar na sua mente uma proteína, né? um neurotransmissor chamado GABA. GABA é uma abreviação em inglês. Então, esse neurotransmissor, ele vem com uma mensagem, ele cai na corrente sanguínea, vai para as células, chegando nas células, ele se acopla no citoplasma e transmite para dentro do núcleo uma relação de calma, de paz. E aí você vai aumentando o fluxo dessa respiração e aumentando o fluxo de GABA. Aí o que acontece? A sua frequência Hertz sai de beta, que é a frequência natural que todos nós vivemos, entre 14 e 21, e cai para alfa. Tá certo? Então, isso é muito importante para que você possa meditar. Meditar não tem nenhum mistério. Todos deveriam meditar. A coisa mais, vamos dizer assim, repetitiva do Novo Testamento, né, que fala da vida e dos ensinamentos do Mestre Jesus, é meditação, só que não aparece essa palavra, né, porque ele foi completamente ocidentalizado. Os ensinamentos do Mestre Jesus foram completamente ocidentalizados. E Jesus meditava o tempo todo. Quando ele se afastava dos seus discípulos, ele estaria ali meditando. Para quê? Para que ele estivesse em constante conexão com o Pai. Né? Ele nem precisava meditar, tal, vamos dizer assim, a relação fluídica e vibracional que ele já portava como um espírito superior, tá? Mas ele meditava. Então, fica aí o primeiro grande ensinamento do Buda, que é que todos nós deveríamos meditar. Pouquinho, não precisa ser muito, 10 minutinhos quando você acordar, faça essa respiração padrão 1-2, depois medite por 10 minutos. Ao tomar banho depois, faça uma prece de baixo, peça para ser retirado toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que você possa ter contraído durante o seu desdobramento. Então, isso é fundamental. Como você viu na primeira aula, eu posso ser budista e continuar sendo espírita. O budismo não é uma religião. O budismo é uma filosofia de vida, como a yoga também é. Tá certo? Então, vamos ver, né? Talvez não dê tempo de eu falar tudo, eu acredito que vocês tenham lido esse material, mas eu vou pegar as coisas mais importantes, porque eu coloquei aqui, eu selecionei, né, alguns versos dos 26 capítulos, ou seja, eu fiz capítulo por capítulo e coloquei alguns versos que eu acho importantes. Então, vamos ver o capítulo 1, que chama-se Versos Gêmeos ou Caminhos Opostos. Tá certo? Eu vou colocar somente em evidência o que está sublinhado
tá certo? Todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Olha, ele abre o capítulo 1 falando exatamente dessa, vamos dizer assim, necessidade de entendimento, que a mente é precursora de tudo. Não foi à toa, né, que André Luiz disse que aonde você vai, primeiro foi a sua mente. O espírito não precisa se deslocar num conceito espaço-temporal, né, numa relação, por exemplo, científica de Einstein, porque quando ele pensa, ele já está lá. Tá certo? Então, ele abre exatamente falando isso. Quem vive com os sentidos bem controlados, sem se procurar prazeres, né, aqui está faltando um S, se alimenta com moderação, tem confiança no poder da virtude e não será iludido no Maran. Maran é tudo que é mal em sânscrito, tá? Que corresponde para nós a Satanás, que é o adversário. Satanás não é um homem chifrudo, né? No conceito do latim, Satanás é aquele que é o adversário. Adversário de quem? Seu próprio, que é o seu próprio ego, que por muitas vezes repete erros de encarnações passadas, ok? As paixões invadem a mente mal vigiada. Por quê? Nós aprendemos que, para que você se livre, para que você consiga desimantar do seu corpo espiritual um vício ou um defeito moral, por muitas vezes são muitas encarnações. Porém, nós vivemos uma época que a gente tem que acelerar isso, porque o mundo de expiações e provas está chegando ao fim, né? E apenas os mansos e pacificadores herdarão a terra, como diria o nosso querido Mestre Jesus. Então, as paixões mundanas, elas invadem a sua mente, a minha mente, a mente de todos nós o tempo todo. Por isso o Mestre Jesus dizia, orai e vigiai. Então, você vai reparando, eu poderia aqui, né, se a gente tivesse bastante tempo, pegar cada verso desse e fazer uma comparação ou com uma parábola ou com o ensinamento do Mestre Jesus. Só que isso aqui aconteceu antes da vinda de Jesus. Por quê? Porque foi enviado por Jesus. Porque Jesus encarna numa população, vamos dizer assim, planetária, que eram os hebreus, muito revoltadas, muito orgulhosos, muito vaidosos. Então, ele falou assim, poxa, eu não posso, né? Imagina Jesus pensando, eu não posso trazer os ensinamentos e os exemplos apenas para esse povo que vai aí proliferar no Ocidente. O Oriente tem que ter outros avatares. Então, ele manda Siddhartha Gautama, né? Ele manda outros avatares para que possa passar a mesma mensagem. Ok? Nesse mundo, de expiações e provas, como no seguinte, olha o que ele está falando, sofre o insensato, sofre nos dois, persegue o fruto do mal praticado. Então, quando ele fala que, como no seguinte, é o mundo espiritual, e seu infortúnio aumenta à medida que avança nas esferas do mal, que é o Dugat. Tá? Dugat é sinônimo, né, de Maran, tá? Que é o mal. A mente, livre dos vínculos deste mundo ou de outro qualquer, na verdade, este homem participa de uma vida santa. Então, o que é santo? Santo vem da palavra sanidade, santidade vem da palavra sanidade, que é aquele que não é acometido de doença. Tá? E nós sabemos que tanto os nossos vícios quanto os nossos defeitos morais são doenças da alma. Tá? Então, aquele que consegue disciplinar a sua mente, ele trilha o caminho da vida da santidade, da sanidade, daquele que está isento da doença. O capítulo 2 fala sobre a vigilância ou atenção plena. A vigilância é o caminho da imortalidade. Olha aí o nosso Mestre Jesus, orai e vigiais. Né? Pelo esforço, pela reflexão, pela vigilância e pelo autodomínio, o sábio se torna uma ilha. Quando ele se fala essa ilha aqui, significa que
você fica isolado das influências do mundo externo. Ou seja, nada pode chegar a você e mudar a sua forma de pensar. Esse é o conceito de ilha do Buda. Tá? Então, você não fica submetido a intempéries, vamos dizer assim, que todos nós somos acometidos pelas emoções. Que quando você disciplina a sua mente, junto com esse processo de disciplinar, você começa a controlar as suas emoções. Porque as emoções, elas podem se tornar um grande perigo, né? Lembrando aqui, né, nós temos o cérebro límbico, que é, o cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, que é responsável pelos instintos. Temos a segunda camada do cérebro, que é o cérebro límbico, responsável pelas emoções, e temos a terceira camada, que é o córtex cerebral, tá certo? E é no córtex cerebral que você, vamos dizer assim, constrói o pensamento, que você traz o conceito da consciência. Tanto é que o asna está diretamente ligado ao córtex cerebral. Por isso que ele é o chakra da consciência, tá certo? Se você não se permite decidir ou tomar qualquer decisão ou escolher qualquer coisa sem pensar sob a ótica, vamos dizer assim, da virtude, tirando os prazeres mundanos, você comete um grande risco de decidir ou escolher através dos seus instintos ou das suas emoções. Por isso que é fundamental o controle da mente, porque o que acontece quando você disciplina a sua mente? Você submete a primeira camada, que é o cérebro reptiliano, e a segunda camada, que é o cérebro límbico, às, vamos dizer assim, decisões da terceira camada, que é o córtex cerebral, onde você pensou. E lembra que para que você possa fazer isso, é fundamental você oxigenar o seu cérebro. Por isso, a respiração, que na yoga nós chamamos de pranayama, é fundamental para que você possa trilhar o caminho do autoconhecimento, fazer a sua reforma íntima. Tá certo? O que se compraz na vigilância e teme a negligência não pode se perder no caminho. Olha aí, ó. Quem se compraz na vigilância tem prazer em vigiar minha mente. Puxa, mas às vezes eu sou acometido por um deslize. Ok, o deslize vem, deixa ele passar. Respira fundo, vai para a próxima, ou seja, vai para o próximo pensamento. Troca a tua vibe de pensar, né? Pensa em alguma coisa mais edificante, tá certo? Então, a gente vai ver que os ensinamentos do Buda, eles foram parafraseados por inúmeros, não só poetas, mas principalmente filósofos, né? Não vou citar aqui, mas, né, aí no material de vocês você vai reparar que tem sempre citações de algum filósofo, de algum poeta, que na realidade se pauta nos ensinamentos do Buda. Capítulo 3, ele fala especificamente da mente. O sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. Olha aqui, ó. Ele assume que não é fácil. Você dirigir a sua mente a partir do momento que você passou a vigiá-la, precisa de muita disciplina. Por isso é o que o nosso querido Emmanuel, quando em conversa com Chico, e Chico já era um espírito de altíssima envergadura. O que Emmanuel disse? Para que a gente possa trabalhar junto, quero 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Tá certo? A mente é instável e caprichosa, difícil de ser vigiada. Dominá-la é um grande bem. As mentes calmas e controladas, livre do grilhão dos desejos, que se elevaram acima do bem e do mal, despertas desconhecem o temor. Nem pai, nem mãe, nem parente algum nos fará tanto bem quanto a mente bem dirigida, né? Buda também tem um ensinamento que eu acho muito interessante, o dia em que uma notícia ruim e a notícia boa
te causarem a mesma emoção, você está no controle da mente. Reflete sobre isso que eu estou falando. Porque a maioria de nós, a gente se deixa levar num processo de baixar a nossa vibração quando a gente escuta uma notícia ruim, ou a gente vê uma notícia ruim, ou a gente presencia alguma coisa, né, de baixo nível vibracional. Então, você não pode se deixar abalar. Esse é o controle da mente. Não significa que você não vai ter compaixão, tá certo? O controle da mente, ele traz consigo a compaixão, mas a compaixão não se deixa contaminar nos processos emocionais para que possam fazer você dirigir a alguém uma palavra que não caberia, ou então tomar uma decisão que posteriormente você pode se arrepender. Tá certo? Capítulo 4. Aquele que sabe que este corpo é efêmero, como a espuma das ondas é ilusória, como uma miragem, desviará a flecha florida de Marã. Né? Marã, lembra, é o Satanás, o adversário. Nesse caso aqui, a sensualidade. E, desapercebido do rei da morte, prosseguirá no caminho. Lembra quando o Mestre Jesus falou: quem beber da minha água não morrerá e não terá mais sede? É mais ou menos o que está escrito aqui. Aquele que é ávido de desejo colhe as flores das paixões. Então você se torna escravo das paixões a partir do momento que você deixa os teus desejos mundanos aflorarem. E, obviamente, você é surpreendido pela morte antes mesmo de saciar os teus desejos. Porque a morte vem para todos, né? Não vos ocupeis com palavras ásperas, faltas ou negligências alheias, mas sim sede consciente de vossas próprias palavras, de vossos atos e negligências. E a gente poderia comparar isso àquela famosa frase do Mestre Jesus, que você vê um arqueiro, né, nos olhos do seu amigo ali, ou inimigo que seja, e não vê a trave que está nos seus olhos. Então, né, vai reparando a consonância dos ensinamentos do Buda com o do nosso querido Mestre Jesus. Marã. O que é Marã? Lembrando, é o mal, é o Satanás, é o adversário. Ele ignora o caminho da verdadeira virtude. Por quê? Porque ele está preso aos desejos, ele está preso às paixões dos que vivem em vigilância e se libertam pela suprema sabedoria. Tá certo? Capítulo 5. Longa é a série dos nascimentos e das mortes para os insensatos. O que você já deve ter ouvido? Que a roda de Sansara, na realidade, é o processo de reencarnar. Por quê? Porque nós estamos nesses mundos, né, e não falo só no mundo de expiações e prova, porque antes estivemos em mundos primitivos e estamos galgando a habitar, a ser habitantes do mundo de expiações e provas. A gente sabe que quanto maior os seus equívocos, quanto maior vamos dizer assim, as contrariedades da lei de Deus que você praticar, seja por pensamento, por palavra, por atitude, mais difícil será o seu caminho, ou seja, você vai reencarnar mais vezes. Por isso que tem determinadas religiões, determinados credos, que dizem que o nosso objetivo é o retorno ao Pai. O que é o retorno ao Pai? É yoga, é você estar ungido a Deus. Quando você se conecta com Deus e aos poucos você primeiro disciplina a sua mente. Quando você disciplina a sua mente, só para lembrar vocês, você está disciplinando o seu ego. Porque o ego, ele traz à tona a tua persona. E a cada encarnação, você tem uma nova persona que retrata exatamente os teus valores. Sejam eles valores mundanos ou valores espirituais. Então, quando você disciplina a mente, é o caminho para você domar o ego e é o caminho para você entrar no conceito que o Buda chama a atenção, que é o desapego.
Esse é o caminho. Daí vem os ensinamentos do Buda, que vocês viram na aula passada, que é o caminho da natureza óctupla, né? Que tem 8 grandes ensinamentos, só lembrar da aula passada, que você deve seguir ali. Marco, mas eu sou espírita, eu sou católico, e daí? O budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. Incorpore essa filosofia de vida para que você possa se tornar um melhor espírita. Ok? Os insensatos que acreditam serem sábios são inimigos de si mesmo, né? Então, aquele que se exalta, na realidade, quase sempre vai para o fim da fila, né? Porque ele vai sempre colher frutos amargos, porque vai se decepcionar e por aí vai. A má ação não dá frutos imediatos. Ou seja, uma pessoa que faz uma determinada maldade, um equívoco, por muitas vezes, essa ação vai se tornar kármica, tá? Na próxima encarnação. Então, às vezes, não é imediato, né? Mas a lei é única. Tudo que você plantou, você vai ser obrigado a colher. Se não colher nesta vida, pode ter certeza que vai ser na próxima. O livro Céu e Inferno, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de ser instrutor também desse livro, ele diz uma coisa interessante: nenhum centil deixará de ser pago. Então, não é uma relação de pagar karma, não, é que você tem que se acertar com as leis divinas. E para isso, você não pode ter mazelas. Para isso, você não pode ter densidade no teu corpo espiritual. Então, toda vez que você faz um bem, faz uma caridade, você ajuda a expurgar essa mazela. Por isso, o nosso querido mestre Kardec disse: fora da caridade não há salvação, que a caridade é uma forma de você acelerar o expurgo necessário. Lembra que vivemos num mundo de expiações e prova. Primeiro você expia, ou seja, passa por aquela coisa que você fez ao próximo. Lembra o nosso querido Elias, do Antigo Testamento? Ele volta, era um profeta já, ele volta como João Batista. E o que acontece com ele? Ele tem a sua cabeça decepada. Porque quando ele era Elias, lá no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal e, depois que ele acabou, vamos dizer assim, ganhando a competição, ele mandou decapitar quase 850 profetas de Baal. Tá? Eram 450 de Baal e 400, né, de Saá, que era, vamos dizer assim, um outro deus assírio ali que era comungado pelos pagãos. Então você vai reparar que nada passa desapercebido na lei de Deus. A lei de Deus é igual para todos. Existe um caminho que leva aos bens terrestres e outro que leva ao nirvana. Nirvana é o estado absoluto de iluminação. Está aqui, eu botei essa imagem, né, que precisa, vamos dizer assim, uma subida de degraus íngremes. Ninguém chega à luz sem passar pelas sombras. Lembra o nosso querido Jung, né, que a nossa querida Joana de Ângeles tanto fala dele e traz coisas sobre ele, né, para que você chegue a entender o que é a luz e a necessidade da luz, você tem que encarar as suas sombras. Encarar as suas sombras significa aflorar o que não é bom e olhar de frente para ela e falar assim: eu não vou repetir isso. Daí vem a palavra arrependimento. Eu nego repetir a minha pendência ou tendência. Por isso é que, no umbral, ninguém é socorrido se não se arrepender. A partir do momento que a sua mente admite que não vai repetir um erro do passado, você está em um processo de purificação. E a purificação é o primeiro estágio. A purificação é você botar para fora o que não presta. É o primeiro estágio para você entrar no caminho da iluminação, que, segundo o Siddhartha Gautama, que é o Buda, o iluminado,
te leva ao nirvana, que é o estado pleno de consciência com Deus. Não é consciência em Deus, é consciência com Deus. Né? E aqui, desse lado, está a figura da representação da roda de Samsara. Né? O homem nasce, cresce, fica velho, morre, tá? Daqui a pouco ele renasce de novo e fica se repetindo, repetindo, às vezes, seus próprios erros. Então, a escolha é nossa. Você pode querer reencarnar mais vezes ou reencarnar menos vezes. Né? Depende das suas escolhas. Capítulo 6, o sábio. Considera quem te aponta os defeitos como se te desvendasse tesouros. Segue o sábio que te reprova os erros. Então, por muitas vezes, o nosso inimigo é o nosso melhor amigo, porque ele consegue fazer com que a gente veja as nossas fraquezas. Ele consegue apontar os nossos defeitos. É óbvio que apontar o defeito do outro não é nada virtuoso, mas para quem sofreu isso, tem que aprender com isso. Ou seja, se a pessoa está dizendo que você é assim, que você tem esse problema, esse defeito, preste atenção nisso. Passe a olhar para si. Será que realmente eu estou fazendo isso? Poxa, eu vou ter que me disciplinar. Da próxima vez eu não vou fazer. Faça o que Santo Agostinho dizia. Converse com o seu travesseiro toda noite antes de dormir. Diga, puxa, eu não agi corretamente com aquele fulano, amanhã eu vou pedir desculpa. Puxa, eu devia ter feito isso, mas amanhã eu vou fazer. Né? Então, esse nível de autoconsciência sobre tuas atitudes, sobre tuas palavras, sobre o teu pensamento, é necessário que seja feito diariamente. Santo Agostinho falou isso com muita propriedade. Tá certo? Não tenha por amigos os que praticam o mal, né? Conhece-se a pessoa com as suas, vamos dizer assim, amizades, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. Isso é fundamental, você saber escolher com quem você dá compartilhamento da sua vida. Porque tem pessoas que parece que elas não nasceram, mas parece que elas cultivam uma sombra, né? Como se fosse um cúmulos nimbus, né? Uma nuvem negra, que só pensa em coisa ruim. E o que você pensa, você atrai. Então, selecione melhor as pessoas que vão andar com você. Olha quantos ensinamentos para a vida. Por isso que dizem que, na realidade, o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. E uma filosofia de vida reta. Uma filosofia de vida que entra em consonância com os ensinamentos do Mestre Jesus. Ok? O sábio se mantém imperturbável diante de censuras ou de elogios. Né? Então, da mesma forma que tanto a notícia ruim quanto a boa não te causam nenhum ímpeto de ação, né? Você a recebe e absorve e bota ela sob o nível da consciência e da virtude, e da mesma forma, quando alguém te critica ou te elogia, não fique envaidecido. O elogio é uma coisa efêmera também. É sobre uma determinada ação. Use tanto a censura quanto o elogio para o aprendizado. Aquele cuja mente está treinada em todos os graus de conhecimento que levam à luz, desapegado de tudo para quem a renúncia é felicidade, e cujas paixões e desejos foram subjugados, este mesmo, nesta vida, atinge o Nibbana. Nibbana, tá? Ele é da mesma forma parecido com o Nirvana, e ele tem graus para que você possa chegar lá. Então, esses graus, né, eu coloquei eles aqui embaixo, são os graus do conhecimento, da completude, que te leva à iluminação. Ele constam de 29 fatores. Tá? Então, se você somar 4, 4, 4, né, 12, com 5 e 7, 29. Então, esses são os 29 fatores. 4 fatores são relativos à tua vigilância. 4 são seus esforços de evitar o mal, superar o mal que está na mente de todos nós, né? Orai e vigiai.
O caminho do aperfeiçoamento é o poder da escolha. As faculdades mentais que te levam ao conceito de ter confiança, estar sempre atento ao que lhe chega, porque isso altera a sua energia. Atenção plena, lembra do ACIV, que eu sempre falei em todos os cursos que eu ministrei? Atenção, você está, né? Atenção, você está aonde? Você está com o conceito do asna. Concentração, você está no chakra da testa. Concentração significa trazer para si as virtudes necessárias para a futura ação. Intenção é o chakra cardíaco e a vontade, esse é o ACIV. Atenção, C de concentração, I de intenção, V de vontade. A vontade é o plexo solar. Quando você age em consonância com esses 5 vórtices, com esses 5 chakras, você começa a ter possibilidades de selecionar as tuas faculdades mentais. Tá certo? Os 5 poderes, que são as faculdades dos sentidos, os nossos sentidos de uma forma geral, né? O Buda chama isso de poder, que você pode ver o que lhe é necessário e ocultar a sua visão para o que não lhe trará ensinamentos e melhoras. Da mesma forma, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Ou seja, os sentidos são ferramentas poderosas para que você possa estar galgando o conceito do Nibbana, tá? Ou a caminho do Nirvana. Ok? E, por último, os 7 fatores de iluminação. Plena atenção. Olha aqui o ACIV aqui, ó. Concentração, investigação permanente do Dharma. Lembrando, Dharma é o comprometimento que espiritualmente você assumiu antes de encarnar, são as suas virtudes. Energia, ou seja, está sempre atento à energia que lhe chega, que está em volta de você. Alegria, o Buda chama muita atenção para esse conceito da alegria. Uma pessoa alegre, que está sempre sorriso, atrai bons fluidos. Está sempre sereno, ou seja, sua mente sempre calma. Equanimidade, ou seja, tem sempre moderação no falar, no agir, tá certo? E ser imparcial em relação ao próximo, ou seja, não importa se o outro é ignorante, não importa se o outro tem muitos defeitos, né? A forma de proceder com aquela pessoa, e você sabe que às vezes não está no mesmo nível de elevação espiritual que o seu, é a educação, educá-la. Procure sempre educar o próximo, isso faz parte dos nossos conceitos de virtude. Educar o próximo é uma das coisas fundamentais para todo ser humano encarnado. Tá? O capítulo 7, tá? Ele fala do Arante. Tá? O que é o Arante? Né? É aquele que destruiu os 10 grilhões que nos impede de conquistar a perfeição espiritual. Então está aqui, ó, ilusão do eu, que é o ego, dúvida cética, ou seja, aquela falta de fé, a incredulidade, né? A crença cega, ou seja, lembra Kardec que a nossa fé deve ser raciocinada, tá certo? Então, eu não posso me deixar levar por regras ou rituais. Você tem que entender por que esse ritual, o que ele traz para mim. A grande maioria dos rituais, se você fizer uma análise sob a ótica energética e quântica, você vai ver que o ritual ele serve para disciplinar a mente. Tá certo? Então, vou te dar um exemplo, né? Eu sou sacerdote de Umbanda e, por muitas vezes, dando orientação a alguém, eu faço com que ele tenha vamos dizer assim, um mote, ele tenha algum objeto que ele possa canalizar a fé dele, porque nós somos muito frágeis em canalizar a nossa fé apenas sob a ótica mental. Então, às vezes, a gente precisa de um objeto de referência. Às vezes pode ser uma imagem de Jesus. Tá? Então, nunca critique pessoas que usam imagens ou têm determinadas regras específicas para a mediunidade. Você vai reparar que vários profetas no Antigo Testamento, vou dar um exemplo, Eliseu, por exemplo, para ele entrar em transe mediúnico, ele pedia que tocassem harpa para ele. Tá?
Então, já era um espírito preparado. Tá? Ele foi o quê? O herdeiro de Elias. Então, Eliseu, toda vez que ia fazer alguma coisa, ele se concentrava, e se não houvesse alguém para tocar a harpa, ele simplesmente imaginava o som da harpa para que ele entrasse em transe mediúnico. Então, a gente sempre utiliza de um subterfúgio, de um ritual, ou às vezes de um objeto, de um som, para fortalecer a nossa fé e nos conectar com o sagrado. Tá certo? Desejo sensorial pela procuração de satisfazer, né, pela procura de satisfazer por meio da imaginação a mente, ou seja, luxúria. Tá? A luxúria é um desejo sensorial que você deve evitar. Por quê? A luxúria nasce principalmente da nossa imaginação. Nós temos uma mente muito fértil, e quando você começa a imaginar, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo bobo, né? Eu estou imaginando eu namorando aquela atriz famosa, tá? Isso é relativamente perigoso. Então, esse desejo sensorial também deve ser alvo da sua disciplina. Por quê? Porque ele atrai para você espíritos que têm essa consonância, que vão se aproveitar de você, da energia que você está gerando, para vampirizá-lo. Então, você tem que pensar que tudo que você pensa, na realidade, você plasma. E se você plasma, a espiritualidade está em volta de nós o tempo todo. E eles vão perceber esse plasma e vão se aproximar. Se for coisa boa, maravilha, eles vão ser educados. Mas se for coisas, vamos dizer assim, com baixo nível moral, eles vão se comprazer. E você vai se prejudicar. Má vontade com tudo e todos, repugnância e ódio. Então, repara, nós estamos falando dos grilhões que te atrelam ao ego. Então, pessoas que têm má vontade, tá? Com tudo e com todos, estou com raiva do fulano, não sei o quê. Isso só causa mal para você. Desejo ansioso pela paz. Tem pessoas, né? Nós queremos a paz, fora a guerra, fora. Nunca faça isso. Não é fora a guerra. Você tem que enaltecer e trazer para sua mente o conceito que você quer. Né? Não só Buda falou isso, mas também uma pessoa que eu gosto muito, que é o o Paramahansa Yogananda, ele deixa isso muito claro. Então, a busca pela paz começa com você. Foi o início do vídeo do Rinpoche que eu botei aqui. Então, quando a gente fica ansioso pela paz, com apego a objetos psíquicos, né, acreditando que aquilo vai te trazer paz, você tem que tomar cuidado. Tá? Use isso como uma forma de alicerce para ancorar, mas não fique dependente daquilo. Porque o objetivo maior, no fundo, é você se livrar disso tudo. Tá? Enquanto você não consegue canalizar a sua fé sem um objeto psíquico, tá bom, usa isso como muleta, mas o objetivo maior é você se conectar ao sagrado sem nenhum tipo de objeto psíquico. Ok? Outra coisa que te prejudica, né, que te ancora ao ego, desejo ansioso em conseguir uma existência imaterial, repulsa a roda do samsara. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou mais reencarnar. Aí tu pergunta, você se santificou? Então, a reencarnação é para que nós possamos aprender. Em consequência, nós aproveitamos essa necessidade de aprendizado e colocamos para fora o que não presta. E trazemos para nós o quê? As virtudes que nos elevam, que nos levam ao mundo vamos dizer assim, da ascensão espiritual. Outra coisa perigosa, o orgulho espiritual. Tem pessoas que, por exemplo, por serem espíritas, vamos dar o exemplo do espírita mesmo, se acham melhores que uma pessoa que é umbandista ou que é do candomblé, né? Não, isso é uma grande ilusão. Tá? Ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos no mesmo mundo. Trilhamos caminhos conforme a nossa possibilidade de compreensão. Então, esse orgulho espiritual, os católicos
né, pagaram muito caro por esse orgulho espiritual. E muitos católicos da época da Idade Média hoje estão encarnados como espíritas e se acham melhores que os outros. Isso é um erro crucial, ok? Inquietude e preocupação da mente, ou seja, pessoas que vivem remoendo seus problemas. Os problemas existem para todos. E é através dos problemas que você cria forças para superá-los. Se você vive um problema difícil, é porque você merece aquele problema difícil, para que você possa fortalecer a sua mente, ancorar a sua fé para saber que você tem forças para superar. Lembre-se que a cruz que todos carregamos nunca é maior do que a nossa capacidade de suportá-la. Ok? Ignorância devido aos resíduos de apego e autoilusão, né? É consequência de tudo que ficou aqui para trás. Então, esses são os grilhões, que é o chamado arahant, que vão impedir a sua conquista espiritual, seu aperfeiçoamento, como diria Emmanuel, se tornar um ser humano melhor. Aquele que destruiu em si o desejo e o amor, as ilusões da vida, cujas paixões se apaziguaram, que se libertou das causas da existência e cujo objetivo é o vazio, a liberdade incondicional, é tão difícil seguir-lhe a rota como a de um pássaro voando. Ou seja, por muitas vezes, você pertence a um grupo e quando você se dedica ao autoconhecimento, a médio e longo prazo, começa a haver uma distância entre você e o restante do grupo, se o grupo não trilhou o mesmo caminho que você. Então, naquele momento, chegou a tua hora de voar. Você não pode mais continuar com aquele grupo, porque a forma de pensar, a forma de agir, a forma de proceder, a forma de entender o sagrado já não é a mesma do grupo, né? Então, essa é a comparação que o Buda faz. Os próprios devas, né? Os devas, para os hindus e para os budistas, né, de uma forma já, são os deuses. Agora, por favor, não interprete esses deuses como um conceito politeísta, ou seja, poli, muitos, tel, né, do grego e do latim também, muitos deuses. Esses deuses aqui, que são os devas, eles, por muitas vezes, eles são, vamos dizer assim, naturezas da mente de Deus, como são os orixás, por exemplo. Os orixás não são personagens. Muita gente pensa que um orixá, por exemplo, algum é personagem, aí o pessoal associa algum, né, ao nosso querido guerreiro São Jorge. Tá? Isso é só uma referência de ancoragem psíquica para a mente, para que você possa entender. Porque, na realidade, Ogum, Oxóssi, Oxum, Xumaré, tá? Os orixás, eles são energias da mente de Deus. E detalhe, está presente em todos nós, alguns com um grau mais elevado e outros com um grau menor. Mas todos temos essas energias que a Umbanda chama de orixá. São, na realidade, raios da natureza divina de Deus, que está presente em nós, porque nós temos o Atman, né, que é a chamada centelha divina, que vibra tudo isso. Por muitas vezes a gente tem que aflorar mais uma determinada energia. Aí o pessoal da Umbanda diria, olha, você tem que trazer mais a sua Oxum, tá? Porque o Oxum traz o conceito do amor, tá? Traz o conceito... não, você tem que trazer mais a justiça, né? Então, vamos clamar para a tua energia do Ogum. Eu estou dando um exemplo paralelo para vocês entenderem que esses devas, na realidade, dos hindus, né, e dos budistas, não significa que existe um monte de Deus. São as energias. Tá? Existem devas da natureza, por exemplo. Então, os próprios devas admiram aqueles cujos sentidos foram sabiamente domados. Esta é a palavra, domar. Nós temos que domar o nosso ego. Tá? Ele compara isso a um cavalo, tá? Que é domado por seu cavaleiro.
ok? Que se libertou de todo o orgulho e de todas as paixões. Entre todos, é o mais excelente dos homens, o que não tem fé cega. Olha Kardec falando aqui, ó, não é igualzinho que Kardec fala? Conhece o incriado, que é o Nibbana, aquele que fundiu o seu ego. Tá? Lembrando a vocês, os nossos corpos superiores, lá no nosso centro, no nosso âmago, tem o Atman, que é a nossa centelha divina. É como se nós fôssemos a gota do mar e Deus fosse o mar. Então, nós somos feitos da mesma propriedade do nosso Pai. Tá? Esse é o Atman. No segundo corpo, tem os 3 corpos superiores. Nós temos o quê? O corpo crístico ou corpo búdico, que é onde estão gravadas as leis de Deus, que é o exemplo que devemos seguir. Tá? E, por último, nós temos o ego, que caracteriza a nossa persona, que a cada encarnação nós depuramos ela. Qual é o objetivo de todos nós? Fundir essa camada externa à segunda camada, que é a camada crística ou a camada búdica, que é onde você entra em consonância com as leis. E, por último, já num estágio, né, como o nosso querido Mestre Jesus já estava quando encarnou aqui entre nós, ele funde essa própria energia das leis à lei maior, ou seja, às leis divinas, ao Pai. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Um dia nós também vamos dizer isso, mas para isso temos que eliminar num conceito de fusão o nosso ego, ou seja, fazer com que ele vá se desadensando a ficar no padrão vibracional do corpo búdico e, depois de algum tempo, vamos dizer assim, um tempo bastante longo, a gente consegue unificar, que é o conceito de yoga, que vem da raiz do sânscrito, yud, que é aquele que é jungido a. Então, o yud, que leva a palavra yoga, que é exatamente o conceito, vamos dizer assim, máter da yoga, é a junção ao Pai, é a conexão vibracional da sua estrutura psíquica à estrutura divina. Esse é o conceito da yoga, que é exatamente também o conceito do Nibbana, que vai te levar ao Nirvana. E para isso você renuncia a todos os teus desejos e rompe os grilhões do mundo, os 10 grilhões, que é o Arahant. Tá certo? Então veja a coerência dos ensinamentos budistas. É óbvio que não vai dar tempo de eu falar tudo, eu estou aqui pegando os primeiros aqui, mas eu espero que vocês leiam os 26, e eu coloquei os 26 aí, coloquei os mais importantes. Se você não puder comprar o livro, que o livro é maravilhoso, né? Leia pelo menos o material, porque você vai trazer para você grandes ensinamentos. Olha o que Platão disse. Platão, lembrando, né, discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu nada, tudo que sabemos de Sócrates foi através do seu discípulo Platão. E ele faz uma afirmação que está escrito no Evangelho, né, que está escrito dos ensinamentos budistas, que está escrito no Bhagavad Gita, livros sagrados, praticamente de todos os credos, que vencer a si próprio é a maior das vitórias. Aquele conceito que a gente traz, que o bom não é vencer no mundo, é vencer o mundo. É diferente. Tá? Vencer no mundo é você ter muita posse, muitos bens materiais, né? Ficar orgulhoso e vaidoso pelas suas conquistas. Isso é vencer no mundo. Né? Todo mundo busca isso. Mas, na realidade, o mais importante não é isso. O mais importante é vencer o mundo, vencer os apegos do mundo, vencer as coisas que te aprisionam, que são aqueles grilhões que a gente acabou de falar. Tá certo? Mais glorioso não é quem vence em batalhas, milhares de homens, mas sim quem vence a si mesmo. Os sacrifícios e devoções feitos durante um ano para obter algum mérito não valem a fração de 1/4 da homenagem. A melhor maneira de homenagear é praticar os ensinamentos sagrados, tributada a um ser perfeito.
Mais vale um só dia vivido na sabedoria e na meditação que 100 anos entregue às paixões. Aqui está o motivo da roda de Sansara. As pessoas não entendem isso. Que você tem que começar a cultivar suas virtudes. Você tem que proliferar as suas virtudes. Como é que o Mestre Jesus nos ensinou isso? Não enterre seus talentos. Lembra? Quando o Senhor das terras, o Senhor da vinha, vai e fala assim, ó, vou deixar com vocês aqui alguns talentos que vocês possam multiplicar, porque os talentos são as tuas virtudes. Passe para frente. Eduque o próximo. O que ele faz com o servo que enterrou os talentos? O servo fala para o Senhor assim, eu tive medo do Senhor me castigar e eu enterrei seu talento para garantir, tome aqui de volta o seu talento. O que o servo fala? Isso é uma parábola de Jesus. Mau servo não fez o que era para ser feito, que é a multiplicação dos talentos. Então, todos nós temos esse dharma, essa virtude, esse comprometimento em multiplicar os talentos que o Pai nos deu. Tá certo? Isso faz parte do teu comprometimento na sua evolução espiritual. Ok? Capítulo 9. Apressa-te para o bem. Deixa para trás os maus pensamentos. Fazer o bem com lerdeza é com prazer, sendo mal. Olha que coisa interessante. E a gente fala assim, não, mas uma vez por mês, eu faço uma coisa boa. Amigo, isso é lerdeza. Você está se comprazendo ali no mal. Você tem que tentar ser virtuoso todo dia, fazer o bem todo dia, ajudar alguém todo dia, ser caridoso todo dia. Senão, você está sendo lerdo. E quem é lerdo em fazer o bem, se compraz com o mal. Enquanto a má ação está verde, o perverso nela se satisfaz. Mas uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. Quando a gente faz o curso de sobrevivência, eu fiz, por acaso, enquanto eu era militar, fiz 3 cursos de sobrevivência, um na selva, outro na Caatinga e outro na floresta, que é na floresta amazônica. A gente aprende uma coisa lá, ó, nunca coma um fruto que é cabeludo, amargo e leitoso. Se você não conhece o fruto, não coma um fruto amargo, cabeludo, amargo e leitoso. Por quê? Porque ele é venenoso. Então, da mesma forma aqui, o Buda faz essa correlação, que você vai colher frutos amargos que são venenosos a você. Tá? Então, você tem que fazer o que a gente disse aqui nesse parágrafo anterior, nesse verso anterior, cultivar o bem diariamente. O homem pode passar por sofrimentos enquanto suas boas ações não amadurecem. Lembrando, Joana de Ângeles, existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor faz parte do nosso processo de evolução dentro deste mundo de expiações e provas. Tá? Então, o que é a dor? É o constrangimento moral que você passa, seja ele não só moral, mas pode também ser físico, devido a equívocos passados. O sofrimento é você não entender a necessidade daquela dor e começar a se amargurar, começar a blasfemar, contra o pai, achar que você é o último dos moicanos, que estão ali sofrendo. O sofrimento é opcional. A dor não é. Porque a dor ela é um conceito de realinhamento com as leis de Deus. Mas o sofrimento é opcional. A partir do momento que você não compreende que aquela dor é necessária para o seu aprendizado, e outra coisa que é fundamental, quando você passa por uma dor, não é para ficar se lamentando, é para você fazer o que Santo Agostinho disse. Antes de dormir, converse com o seu travesseiro, vem cá, o que essa dor está me trazendo de ensinamento? O que eu preciso mudar? É isso que o Buda está dizendo aqui. O veneno não penetra na mão onde não há ferida. Nem o mal atinge aquele que não pratica. É aquele conceito do obsessor, lembra? O obsessor aparece na noite do cidadão,
né, que estava reclamando que ele estava sendo obsediado, e o obsessor vem reclamar. O obsessor fala, meu amigo, deixa eu trabalhar, deixa eu te obsediar, porque eu não consigo. Na hora que eu chego para te obsediar, você já xingou a sua mãe, já blasfemou contra o vizinho, você está de mau humor, você está pensando coisa ruim, você está vendo só coisa ruim na televisão, né? Então eu não consigo, deixa eu trabalhar, que eu que sou o obsessor, tá? Então, é exatamente o que o Buda está falando aqui. Se você não tem ferida, se você não tem nada que traga consonância com a espiritualidade inferior, você não vai ser acometido de veneno, ou seja, ninguém vai chegar próximo a você e alterar seu padrão vibracional. Por quê? Porque o mal não atinge aquele que não o pratica. Isso é igual aquele livro, né, que mostra que um mago poderoso, né, um bruxo poderoso, fez um feitiço para uma mulher, mas essa mulher era muito devota a Deus. E o feitiço não acontecia de forma alguma, não pegava nela, né? E aí ele acaba fazendo uma espécie de uma conferência com os espíritos maus que o assistiam e fala assim, eu não consigo chegar nessa mulher. O que está acontecendo? E aí os espíritos maus falam para ele, a fé dela é infinitamente maior do que a sua capacidade de praguejar ou de jogar qualquer tipo de coisa ruim para ela. Então, aquela história, o mal só chega na gente se a gente tiver o quê? Portas abertas. Se a gente tiver consonância. Isso tudo começa por onde? Pelo pensamento. Lei da ação e reação não é exclusiva da física. Ela também está presente aonde? Nas relações humanas, através do pensamento. Então, pensa bastante antes de tomar qualquer decisão ou escolher qualquer coisa. Porque você trata bem até aquele que não gostam de você e são falsos? A resposta foi simples e direta. O mal não está em mim. É aquela conversa do cara acho que era de eu esqueci um animal que vai atravessar o lago, né? E aí o pessoal fala assim, não dá carona para ele não, porque ele tem, né, ele acaba ferroando as pessoas, né? E aí ele fala assim, olha, eu não posso deixar a natureza dele comprometer a minha é de fazer a bondade. Se ele for fazer a maldade, o problema é dele, né? Capítulo 10. Castigo ou vida terrena. Aquele que, em busca da própria felicidade, a outros que também a desejam faz sofrer, não a encontrará nesta vida. Ou seja, não fazei ao próximo o que você não quer que seja feito a você. Então, vai reparando a consonância dos ensinamentos do Buda com os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe com muita propriedade. Aquele que, em busca da própria felicidade, a ninguém faz sofrer, encontra-la nesta vida e na seguinte. Ou seja, se você não fez o mal não te chega. Não adianta. Existe o quê? Um conceito de ressonância. Tudo que eu mando para lá vai voltar na mesma intensidade, se não maior, de volta para mim. Tá certo? Tanto o bem quanto o mal voltam ao seu ponto de origem. Nunca use palavras pesadas. Isso me lembra aquela pessoa que se diz que é sincera. Não, eu sou sincero. Né? Ele comete o sincericídio, que é o homicídio através da sinceridade das palavras. Né? Porque cedo ou tarde a réplica vem e traz o sofrimento de volta, como quem arremessa poeira contra o vento. Então, repara na essência dos ensinamentos budistas, que são, na realidade, essenciais para viver melhor. Uma pergunta interessante: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Lembra o Mestre Jesus? Não é o que entra pela boca que macula o homem, e sim o que sai da sua boca. Ok? Então, vai pensando. E o melhor, vai tentando praticar. Aí ele vai falar sobre o conceito da velhice, né? Eu gosto muito desse livro aqui do Marco Túlio Cícero. Tá? Cícero é o mesmo que trouxe o verdadeiro conceito de religião. Lembra
que houve uma manipulação, né, por Constantino, quando ele contrata um grande sábio chamado Lactâncio, para que ele deturpasse o conceito de religião e trouxesse para o latim o conceito de religião ligado a religare, porque ele dizia que se você está querendo encontrar Deus, você tem que vir para a casa do Pai, que para eles era a igreja. Constantino construiu muitas igrejas, lembra? Então, você está desconectado de Deus, você tem que se religar a Deus vindo para a igreja. Né? Tanto é que, né, o Kardec, quando critica essa passagem dos cristãos católicos, ele diz: fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja não há salvação. E o Marco Túlio Cícero, que é vamos dizer assim, o âmago do verdadeiro conceito de religião, que é relegere, que é a releitura, olhar para dentro de si e fazer uma leitura para dizer onde eu errei, onde eu acertei, poxa, eu vou reforçar isso, que é uma virtude, eu vou afastar isso, que é um defeito. Essa é a verdadeira releitura e, na realidade, vai nos levar ao conceito de transformação moral, de reforma íntima. Né? Esse livro é fantástico, ele fala sobre o saber envelhecer. A arte de envelhecer é encontrar o prazer que todas as idades proporcionam, ou seja, a cada fase da idade, você tem uma nova virtude cultuada. Esses são os sábios, aquele que conseguem olhar para trás e falar assim: puxa, olha como eu venho melhorando. Tá? Cícero fala isso com outras palavras, mas é basicamente esse ensinamento que ele traz. Esse livro é muito bom, é um livro fininho, tranquilo de ler. Tá? Então, nesse capítulo, o Buda diz lá, né, que o corpo ele nunca é o mesmo, ele está sempre mudando. Então, não adianta você querer ficar fazendo o que o pessoal chama hoje de... Nem sei o nome, não é plástica, não, tem um nome, harmonização. Né? O cara fica parecendo a Dercy Gonçalves, né? Que Deus já tem em bom lugar, antes de desencarnar. Fica todo esticado, né? E quando ele vai sorrir, ele levanta a perna, porque está tudo esticado ali, não tem mais espaço para movimentação de nada. Qualquer movimento compromete o corpo todo. Então, a gente tem que saber envelhecer, saber que isso é uma virtude. E o grande conceito do envelhecimento é saber olhar para trás e falar assim: olha como eu venho melhorando. Puxa, eu lembro quando eu tinha 20 anos, olha como eu era imaturo. Puxa vida. Mas foi, naquele momento, necessário para você chegar onde está hoje. Tá certo? Os pomposos carros reais desgastam-se e são destruídos pelo uso, assim como o nosso corpo pela idade. O homem que não procura aprender envelhece à maneira do boi. Eu acho isso fantástico. Ele aumenta de peso, mas não de sabedoria. Né? O boi, quando envelhece, ele fica pesadão. É igual ao homem. E esse peso aqui, não pensa que é peso corporal. É peso de densidade. Ok? Que você vai ter que purgar mais à frente. E aí tem o capítulo 12, o ego. Falta 10 minutos, eu vou dar uma acelerada aqui. Só chegar até o finalzinho, mas não vai dar tempo, como eu falei, de ler todos, mas eu peço a vocês que leiam. E se tiver qualquer dúvida, pode perguntar pelo grupo do WhatsApp, que a Simone sempre me passa as perguntas e, na medida do possível, o mais rápido possível, eu respondo. O ego é o mestre do eu, é a relação da persona. A cada encarnação você tem uma nova persona, tem uma estrutura de um ego renovado, de preferência que está desadensando. Não é isso? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Como diria Joana, não é destruir o ego, é unificá-lo, é jungi-lo, é uni-lo à nossa relação do corpo crístico. Olha aqui o que eu falei para vocês. Quando o homem age mal, é por si mesmo, que é impuro. É a natureza dele, ainda ignorante. Quando o homem age bem, também é por si mesmo. Ele mostra pureza. Os estados de pureza ou impureza são criados pelo próprio homem. Então não adianta a gente querer culpar fulano ou beltrano. Ele me induziu ao erro. Tá? Ele tem a parcela, vamos dizer assim, de comprometimento por aquilo, mas a escolha foi sua, de aderência ao que ele te
induziu, tá certo? Quando o homem é ignorante, ele tem uma capacidade diminuta de fazer aderência às coisas ruins. Quando ele começa a se tornar mais sábio, ele reflete, ele pensa antes de fazer a escolha, ele pensa antes de optar por alguma coisa, né? Por isso que a terceira camada do nosso cérebro é o córtex cerebral. Percebendo claramente o caminho, não negligencies. Continue nele, vigilante, mesmo que de grande valor te pareçam outras vias. Então, repara, quando você percebe, o caminho é a reforma íntima, eu vou me tornar uma pessoa melhor. É óbvio que os obsessores, aqueles amiguinhos nossos que ainda não conseguiram entender a verdade, eles vão fazer de tudo para te puxar para o caminho deles também, né? E você tem que ter perseverança ali. Tá? Eu adoro essa frase do Jung. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. É aquilo que eu falei, encarar suas sombras, que a Joana de Ângeles fala muito bem. Bom, aí nós temos ainda aqui, falando sobre o mundo, tá? Não contemples este mundo adornando como uma carruagem real, atraente para os tolos, mas sem interesse para os sábios. Ou seja, nós estamos neste mundo de expiações e provas para aprender. Tire proveito disso. Aprenda de fato. Reflita sobre suas ações diariamente. Faça o que Santo Agostinho disse. Em trevas está o mundo. O mundo de expiações e provas é um mundo de trevas, não tenha dúvida. O mal predomina sobre o bem, nesse mundo que ainda vivemos. E poucos são os que percebem, né, o verdadeiro caminho para alcançar a liberdade infinita, semelhante aos poucos pássaros que se libertam do cativeiro. O avarento não chega ao mundo dos seres divinos. Olha aqui a evolução dos mundos que a gente vê exatamente em todos os livros, praticamente, do Pentateuco espírita, né, que foram codificados por Kardec. Aqui, ó, mundos primitivos. Repara, mundo é padrão vibracional. Terra é orbe, ok? Marte é orbe. Saturno é orbe. Tá? Então, quando eu pego, por exemplo, o mundo de expiações e provas, por exemplo, aqui o segundo, na escala evolutiva, ele tem um padrão vibracional. Então, todos os espíritos que têm aquele intervalo de padrão vibracional não conseguem habitar os outros mundos. Por quê? Porque eles não têm consonância com o padrão vibracional desses outros mundos. Por exemplo, se eu pegar Marte, por exemplo, Marte já é um planeta, né? É um mundo de regeneração que já está indo para o processo de um mundo ditoso. Aí você fala assim, mas Marco, a NASA manda sonda, manda um monte de coisa para Marte, e eles veem que não tem vida, porque não tem água lá, é muito quente, é não sei o quê, né? A ignorância atroz do ser humano, porque o ser humano ainda acredita que as 118 partículas da tabela periódica são únicas. Isso é uma grande ilusão. Por quê? Porque esses 118 elementos da tabela periódica que a gente conhece é apenas 4% do que existe no universo. 23% é matéria escura e 73% é energia escura. Então, tem muitas e muitas partículas que nós não conhecemos. A ciência não tem instrumentos para identificar. Então, o homem manda essas sondas e fala assim, não tem água, não tem vida. Quem disse que é só o hidrogênio e o oxigênio que dão vida em mundos mais evoluídos? Começou a entender a falha da ciência nesse ponto? Então, a ciência espírita está bem à frente. Eu recomendo, né, quem quer saber mais, esse projeto do Manuel Filomeno de Miranda, pela pena do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração. Ele explica essas coisas que eu acabei de falar, né, com muita propriedade. Então, eu recomendo esse livro aí para os que quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre essa evolução dos orbes. O Buda, abster-se do mal, fazer o bem e purificar a mente. Esse é o ensinamento de todos os Budas, ou seja, de todos os iluminados.
A paciência, a indulgência, a austeridade com o próprio ego são as melhores práticas ascéticas. E detalhe, isso aqui tem que ser conquistado pela disciplina da mente. Eles vão te levar a um bem maior, que é o nirvana. O verdadeiro discípulo a ninguém maltrata, nem o verdadeiro asceta a ninguém ofende. Abster-se de palavras ou ações, mas não prejudicar seres vivos, ser moderado no comer e no dormir, viver retirado e exercitar-se na profunda meditação, esses são os ensinamentos do Buda, tá? A humanidade já presenciou a presença entre nós de alguns Budas, né? Buda não é um deus. Buda, como eu falei, é um ser humano que atingiu a iluminação. Todos nós estamos a caminho de nos tornarmos Buda. Bom, nós estamos a 4 minutos, eu vou só mostrar a vocês os outros capítulos onde eu faço aqui, eu coloquei que eu acredito ser os mais importantes. Ele fala sobre a felicidade, fala sobre o prazer transitório, né, que esse mundo nos traz. Toda a sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Tá? Eu, quando era mais jovem, eu dizia assim, eu convivo bem com a perda. Tá? Depois eu comecei a estudar mais, falei assim, mano, a perda que a gente sente é porque um dia a gente acreditou que era dono. Nós não somos dono de nada. Nós não temos posse de nada. Tudo que temos é empréstimo, que devemos fazer bom uso. Tá? Então eu aprendi que, na realidade, eu não convivo bem com a perda. Tá? Eu tinha uma falsa sensação de posse. Tá? Ele fala sobre a ira, os problemas da ira, né? As palavras agridem as pessoas, a língua é ferina, né? Ela não tem osso, mas é mais forte, e pode cortar um coração. Então, ele fala sobre a ira, fala sobre a impureza. Tá? As más ações conduzem o homem ao infortúnio. Tá? Olha que coisa interessante aqui, eu fiz um apanhado. Ignorância mais religião é igual a fanatismo. Ignorância mais poder é igual a tirania. Ignorância mais liberdade é igual ao caos. Ignorância mais o dinheiro é a corrupção. Ignorância mais a pobreza leva ao crime. Ignorância associada à carência de moralidade é o grande mal que assola a humanidade. Então, a gente vê isso hoje nas esferas de poder de todos os países, né? Você olhar aqui, ó, tudo que a gente tem de ruim, que traz mal à humanidade, está associado à ignorância. Tá certo? Temos ainda, né, sobre o justo, como eu falei, não vai dar tempo, nós estamos a 2 minutos para terminar, sobre o caminho que você deve trilhar, que é o caminho óctuplo, né, nossa aula passada, lembra? Né? E as 4 nobres verdades também, que a gente falou. E esse caminho é sempre difícil de ser trilhado. Tá? Ele é estreito, né, que leva à porta estreita, que o nosso Mestre Jesus nos explicou com muita propriedade. Tá? A relação sempre de compensação entre a mente e o coração. Tá? Então, é difícil renunciar ao mundo? Sim, mas você tem que pensar 2 vezes o que é realmente necessário para você como essência. O que é o inferno? Na realidade, o inferno elemental. Tá? Não existe um inferno local. Tem um umbral, né, onde as pessoas têm que passar por ali para poder purgar o que lhes restou, que não foi purgado enquanto estava encarnado, planejado para aquela encarnação. Mas o inferno é uma condição mental, não é um local. Ainda tem essa representação do elefante, né, que eu acho fantástica, depois leio com calma, sobre o desejo, sobre o monge. O que é o monge? Né? Aquele que trilha o caminho do bem. O Brahmani, né, que é aquele que já está num nível, né, de domínio da mente e os prazeres mundanos já não o afetam. E nós chegamos ao fim, agradecendo a oportunidade que o GRESG me dá de poder compartilhar todos esses ensinamentos, né, que a gente, na realidade, troca aqui com vocês, e agradecer a cada um de vocês que esteve comigo até agora. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja conosco. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, façam uma pergunta lá pelo WhatsApp, que eu terei imenso prazer em respondê-la. Lembrando, as próximas 2 aulas, que vão encerrar esse ano,
vamos falar sobre o hinduísmo, sobre o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, que são ensinamentos milenares que trazem, vamos dizer assim, a essência do que posteriormente veio a ser o budismo e a consolidação pelo nosso querido Mestre Jesus, que foi corroborada pelo nosso querido Kardec. Ok, meus queridos? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Jesus esteja conosco. Sim, sim. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa noite para todos. Muita Boa noite, paz. pessoal. Boa noite. Paz. Tchau, Saúde, pessoal. paz. Boa noite. Boa noite. Boa- Até o mês que vem. Tchau, Simone.